A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Hoje o nosso programa será mais teórico. Vamos falar do nome que deu origem ao nosso programa: Categorias Literárias. Você sabe o que são categorias literárias? O que quer dizer categoria? Categoria significa cada uma das classes em que se dividem as ideias ou os termos. Como estamos tratando de literatura, vamos falar como se dividem essas ideias, esses termos dentro desse conjunto de obras sobre um determinado assunto, chamado literatura. Já dissemos que literatura é arte verbal, e a arte se define como um modo de fazer bem alguma coisa, de acordo com certas regras, de tal modo que dessa atividade resultem expressões de beleza como um poema, uma pintura, uma escultura, uma música. A escola literária é definida como um sistema de tendências artísticas em vigor na maioria das obras produzidas numa determinada época histórica. Esse sistema coletivo de tendências inclui sempre de uma maneira ou de outra uma filosofia de vida, uma estética e uma poética. Entenda-se que uma filosofia de vida implica uma tomada de posição diante dos problemas fundamentais do homem. Essa visão do mundo produz uma estética que estabelece um ideal de beleza e, para realizar esse ideal, é elaborada uma poética. A obra, então, vai sempre trazer expressão, deve ter estilo na linguagem, deve ser atraente e chamar a atenção sobre si. E conteúdo, que é a manifestação da fantasia da criação, de acordo com a escola que representa. Quanto à expressão, dizemos que a linguagem literária é plurissignificativa. O que é isso? Quer dizer que as palavras nem sempre apresentam um único sentido, como no seu sentido comum, de modo objetivo, como uma linguagem precisa, exata como encontramos no dicionário, ou seja, no seu sentido denotativo. Muitas vezes a palavra é usada com um sentido diferente daquele visto no dicionário. Ela é empregada no seu sentido conotativo, ou seja, é uma palavra com sentido amplo, criada pelo contexto que carrega valores sociais, ideológicos e situacionais. A palavra usada no seu sentido conotativo é rica em sentido. Querem um exemplo? Quando usamos expressões populares e provérbios, usamos as palavras no sentido conotativo. Quando eu digo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, o que eu quero significar? Quero dizer que é melhor ter algo real que eu possa dizer que é meu, na minha mão, a ficar sonhando com algo que ainda não conquistei. Na literatura, a palavra quase sempre será usada no sentido conotativo. O nosso programa vai falar dos textos literários que se dividem em verso e prosa. Textos em versos são poemas, poesias, que têm a forma diferente dos textos em prosa que são construídos em linha reta. Os textos literários são classificados de acordo com a arte poética de Aristóteles, e de acordo com essa concepção, dividem-se em gêneros: lírico, épico e dramático. Hoje em dia, na concepção moderna, levamos em consideração a modalidade do texto e chamamos esses textos de textos narrativos. Em outros programas, veremos as várias categorias literárias que usam o gênero narrativo. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.